Bom dia ainda a todos e todas e todes. Muito feliz de estar aqui nessa conferência, muito feliz de ter escutado tudo que eu escutei até agora e com a expectativa do que ainda vem pela frente, né? Eu estava escutando e pensando, né, que a impressão que eu estou tendo hoje, né, é que cada um de nós aqui é um poço, né? E é um poço com muita água boa. E fiquei imaginando, né? Nós somos aqui 12, 13 painelistas. Imaginem se a gente conseguisse com que todos que estão aqui nessa conferência falassem. Quanto de conhecimento e de informação compartilhada nós teríamos, né? É muito importante que a gente, cada um de nós aqui, beba um pouco da água de cada um de nós, porque cada água tem um saborzinho diferente, embora não pareça. Bom, eu sou a Lourdes, trabalhei na Caixa durante 24 anos, e antes de trabalhar na Caixa, eu fui bancária por mais 9 anos no mercantil, no Banco Mercantil. Então, sempre atuando como bancária, é, tenho formação em pedagogia, gestão empresarial, contábeis, muitos, além da pós, muitos cursos no terceiro setor, e mais do que a formação clássica, né, é a formação que a gente tem no dia a dia com projetos sociais. Antes de atuar na moradia, eu já atuava com voluntariado numa organização aqui no município de Guarulhos. E desde 2003, eu atuo na Moradia e Cidadania. Deixei a organização de Guarulhos, porque eu ainda estava na ativa, né, para atuar na Moradia e Cidadania, e vou explicar na próxima telinha por quê. E desde 2003 eu atuo na contribuição e criação aí de desenvolvimento, acompanhamento de projetos sociais em todo o estado de São Paulo, pela Moradia e Cidadania, né? E também como diretora da FENAI e membro do comitê gestor da parceria que hoje existe entre a FENAI, a PSEFES e Moradia e Cidadania, no acompanhamento de projetos de todo o país. E aí eu quero, nessa última fala, eu quero destacar a presença do Gerry, que está aqui, da Edênia, da Gisele, que também atuam na Moradia e Cidadania, e também fazem parte desse comitê e da criação, né, dos editais da FENAI, que se tornaram um exemplo para outras organizações também atuarem em parceria com a Moradia e Cidadania. Gostaria de trazer para vocês aqui, aliás, trago aqui para você, a trajetória da Coordenação São Paulo, qual é a nossa atuação aqui em São Paulo, como é que foi, né, a criação e o andamento da Coordenação São Paulo até hoje. De 2000 a 2003, e aí eu quero trazer novamente a figura do Laurêncio, né? Aliás, uma homenagem maravilhosa e justa feita ao Laurêncio. De 2000 a 2003, com a criação da Moradia e Cidadania no ano de 2000, a gente teve o Laurêncio como coordenador aqui em São Paulo, depois a Sober, depois o Marco Antônio Gonçalves, que faleceu recentemente. Nós atuamos de 2000 a 2003 focados no apoio a projetos já existentes. Atuamos bastante, conseguimos muitos novos associados, né? Eu me associei logo no início da Moradia e Cidadania, mas eu me associei, mas eu não atuava ainda como voluntária, não atuava nos projetos em si. Em 2003, eu atuava na Superintendência Santana, na Zona Norte de São Paulo,
E aí faço questão de mencionar, porque é muito importante, a figura do gestor, né? Nós tivemos um gestor maravilhoso na Zona Norte, que era o Walter Nunes, que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, né? E conhecem o trabalho do Walter. E o Walter sempre foi um visionário. Ele sabia que eu atuava como voluntária em uma outra organização e que tínhamos vários voluntários. E nós fizemos o que a Carla trouxe, o que a Flávia trouxe aqui, né? Nós, conversando, resolvemos criar ali, na Zona Norte de São Paulo, uma ação. Na verdade, nem estávamos pensando na moradia e cidadania. Resolvemos criar uma ação e um projeto social que engajasse os empregados da região. Cláudio Engelmann, que hoje é do nosso Conselho Deliberativo, ele fez parte desse grupo também, e nós começamos a escutar, montamos alguns grupos e começamos a escutar as comunidades da região norte de São Paulo. A partir dessa escuta, né, e de muita conversa e muito planejamento, nós definimos um local e surgiu o projeto Zacnarte. O projeto Zacnarte, ele atendeu, né, a comunidade do Singapura, que fica na Avenida Zacnarte, é uma das entradas do município de São Paulo, que é bem próximo onde fica a rodoviária. Era uma comunidade extremamente violenta e com muitas demandas sociais. Inicialmente, nós começamos um trabalho com coral infantil e hip hop, que era o que a gente, pela escuta, o que a gente sentiu que traria, né, as crianças da comunidade. E a partir daí, a gente começou a trabalhar com adolescentes, começamos a trabalhar também com as mães. Ficamos alguns anos ali naquela comunidade até 2006, início de 2007. Nós atuamos, e eu tenho certeza que atuamos na transformação de milhares de vidas ali, porque era uma comunidade muito grande e nós conseguimos atingir muitas famílias com educação, com inclusão produtiva, mas como todo projeto, né, o projeto ele deve ter início, meio e fim. A gente tem que delimitar e saber quando é sair e partir para outras comunidades. Então, meio de 2006, nós saímos para a Vila Guilherme e depois começamos a atuar na Vila Sabrina. Em 2006, a Moradia e Cidadania Nacional, né, estava conversando muito sobre a ideia de ter um projeto referência por estado, né? Marco, então, era nosso coordenador aqui em São Paulo e foi criado o CDH São Mateus. O que que é CDH? Centro de Desenvolvimento Humano. E nós ouvimos a Carla falar sobre isso, quando ela falou do Mundo Novo. Centro de Desenvolvimento Humano São Mateus. São Mateus é uma zona leste de São Paulo, também uma região extremamente carente, era naquela época e continua 20 anos depois sendo carente, nós continuamos atuando lá. Nós, então, instalamos ali um projeto próprio, que foi o CDH São Mateus. Em 2007, a gente instalou um outro projeto próprio, que foi o CDH Novo Norte. CDH Novo Norte nada mais era do que uma continuação do trabalho que se iniciou lá no projeto Zagnart, na Zona Norte de São Paulo. Só que agora nós estávamos na Vila Sabrina. CDH Novo Norte teve um impacto muito grande ali na região da Vila Sabrina. Continuamos atuando em 2009. Aí, então, com a presença da Diva Dias, que muitos aqui devem relembrar também, nós fizemos uma parceria com a APSEF São Paulo. A APSEF, ela tinha um projeto que era os Cidadãos do Esporte. Cidadãos do Esporte, o que que era? Eram
Era um projeto que atuava com crianças do entorno do clube, trazendo essas crianças para dentro do Clube dos Empregados da Caixa, na tentativa de evitar as invasões que até então eram frequentes no clube. Quando chegava no verão, imagina, o clube fica num local, fica entre N comunidades. Quando chegava no verão, as crianças olhavam todas aquelas piscinas, toda aquela festa que acontecia dentro do clube, mas eles não pertenciam àquilo. E o bairro ali não tinha equipamentos que pudessem absorver essa demanda. Então, para evitar isso, o clube começou com o projeto Cidadãos do Esporte. Só que chegou num momento que o clube não conseguia mais atender, porque era só até 12 anos, a criança saía e voltava a invadir o clube nos finais de semana. Então, nós fizemos uma parceria com a APSEF, que é uma parceria de sucesso, que existe até hoje, né? Quem esteve aqui no Encontro Nacional pôde conhecer a nossa parceria, e a gente assumiu não só o esporte com as crianças, mas conseguimos levar para dentro do clube educação complementar, cursos de geração de renda, trabalho com idosos, e hoje a gente tem um projeto próprio lá, dentro do clube. E continuamos atuando de 2009 a 2019, foram 10 anos de sucesso aí com os projetos próprios. Só que o que nós sentimos, né? E isso é experiência para todos nós, né? O que que a gente sentiu com 3 projetos próprios? Realmente o impacto era muito grande. Só que ele era muito grande na zona norte de São Paulo, na zona leste e na zona sul. E ele acabava absorvendo praticamente todo o recurso que era arrecadado na coordenação São Paulo. Então, depois de 2007 a 2009, nós sofremos muito porque a gente precisava tomar uma atitude séria, né? E a gente pouca coragem de fazer isso. Nós precisávamos retomar o que o Rio Grande do Sul já fazia, que era a estratégia de gestão participativa por meio dos comitês regionais. Nós tínhamos 2 comitês atuantes, que eram o Comitê Norte e o Comitê de Campinas, né? Mas não tínhamos comitês em todo o estado de São Paulo. E a gente sabe, né, que o aumento de associados, o sucesso, ele tem a ver com pertencimento. Em 2019, eu estava na coordenação junto com o Takemoto e nós resolvemos fazer uma reestruturação da coordenação São Paulo, com o encerramento do projeto próprio em São Mateus, do projeto próprio na Vila Sabrina e a estratégia de retomada dos comitês. Fizemos isso no final de 2019, parece que foi um anjinho soprando, né? Porque a gente tinha um custo fixo muito alto, e se nós não tivéssemos feito isso em 2019, nós teríamos esse custo aí pelo menos por 2 anos sem atividade nos projetos. E o que aconteceu em 2020, quando era para retomarmos os comitês, nós fomos atropelados, todos nós, né? Pela pandemia com a Covid-19. Foi um atropelamento que também nos ensinou muita coisa. Foi um atropelamento que mostrou para nós a importância e a solidariedade do empregado caixa. Porque um dos nossos medos maiores era, com a pandemia, o empregado vai deixar de ser associado, ele vai pedir para sair. E, para nossa surpresa, ninguém saiu. E nós pudemos auxiliar muitas comunidades. De 2020, em 2020, 2021, nós continuamos nesse auxílio às comunidades e às tragédias ambientais que teve aqui em São Paulo. Em 2022, teve início a campanha Mãos à Obra. São Paulo começou um pouco antes a campanha de novos associados, porque a gente estava muito preocupado com o interior, principalmente. E aí iniciamos a campanha Mãos à Obra e a gestão participativa por meio dos comitês. E o resultado é isso que nós temos hoje, gente. Esse é o resultado. São 15 comitês atuantes no estado de São Paulo. E
com gestão participativa. Como é que funciona essa gestão participativa aqui no Estado? Tudo que é arrecadado nas regiões, ele volta para os comitês. Então, a partir do momento que a gente tem um comitê na região, esse recurso ele é direcionado para o comitê e é o comitê quem define, é claro, respeitando as diretrizes da moradia e cidadania, respeitando o nosso estatuto, respeitando o nosso regimento interno. Em relação ao que vai ser feito com esse recurso, ao público que vai ser atendido com esse recurso. Esses são os nossos comitês. Essa primeira, segunda coluna são a quantidade de empregados associados da ativa e de aposentados. Na terceira coluna, os projetos hoje apoiados em São Paulo, são 36 no total. E na última coluna, o público atendido. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, porque está zero projeto apoiado. Por quê? Porque o Comitê de Presidente Prudente ele foi formalizado semana passada. Nós tínhamos 7 associados, estivemos lá, eu e a Tânia, que está aqui nos assistindo também. Fizemos um trabalho de 2 dias, de 7 fomos para 55, e a gente tem um objetivo lá de 100 associados nesse primeiro mês, para que a gente já comece a atuar com o projeto. E a região de Ribeirão Preto, que não tem um projeto, mas também tem uma previsão, né, de atuação lá para aumento de associados, mas tem apoio a projetos emergenciais. Aqui a gente não fala do nosso projeto próprio, mas ele está aqui no Comitê Santo Amaro. Pode passar, Marília, por favor. Então, em São Paulo, hoje, nós temos 2.788 associados que contribuíram em fevereiro de 2026, sendo 2.423 da ativa e 363 aposentados. Associados externos, hoje nós temos 2. É um número que varia bastante, porque o associado externo, ele faz o depósito mensalmente. Então, quando ele não faz, a gente lembra, mas como não é débito em conta, né, débito no salário, é mais fácil ele deixar de depositar. Então, quem está depositando hoje são 2. Para os nossos convidados que estão aqui, ali embaixo tem o valor da contribuição, tinha, né, na tela anterior, o valor da contribuição do empregado da ativa e a contribuição dos aposentados, que representa o valor de um ticket alimentação, por favor. Essas fotos, elas são todas dos projetos apoiados aqui em São Paulo. Pode? Isso. Importante a gente falar, né, não só do número de 36 projetos, mas quanto isso representa em valores. E quando a gente fala assim, olha, em 2025, apoiamos 29 projetos, e o valor apoiado no ano foi de 1.043.816,61. Quando a gente mostra isso para o nosso associado nas nossas prestações de contas e a gente compara com algumas outras organizações, né? Tem organização que não tem essa receita, que tem a metade dessa receita. Então, quanto a gente pode fazer? E esse ano, em 2026, nós já temos 36 projetos apoiados. Com o projetos que entrarão de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, mais projetos da Baixada Santista e de Presidente Prudente, eu quero acreditar que a gente deve chegar de 40 a 45 projetos apoiados até o meio do ano. Gente, a gente só pode sentir orgulho, né, de fazer parte de tudo isso. Pode passar, Marília, para a próxima tela, que também é linda, né? Aqui esses são projetos desse ano que a gente já conseguiu montar um painel para mostrar para vocês, né? A gente está em praticamente todo o estado de São Paulo agora. Falta Bauru,
né? Que a gente quer também ter um comitê bem atuante em Bauru e também conseguir atingir a população, as comunidades mais vulneráveis. A gente atua com muitos ODS, quase todos, eu diria aí. Mas o foco principal são esses, o 1, 2, 3, 8, 4, 10, 5 e 18, que são o foco dos nossos projetos, né? E eu gostaria também aqui de falar um pouco da diversidade desses projetos. São 36 e a gente trabalha dentro disso. A gente tem projetos focados em meio ambiente, em educação complementar, em geração de renda, esportes, cultura, agricultura familiar. Nós estamos, desde o ano passado, com diversos projetos focando o idoso. E aí, o idoso, a gente está trabalhando com saúde e bem-estar, estamos trabalhando também com geração de renda, por incrível que pareça, para aquele idoso que a renda não é suficiente para ele se manter. E é muito importante, por quê, né? Porque nós, idosos, né, estamos aumentando consideravelmente. Então, nós precisamos urgentemente de mais políticas públicas para idosos e que os nossos projetos sociais também alcancem essa parcela da população. Pode passar, Marília, por gentileza, né? E aqui eu quero trazer, né, algo que eu trabalho, como eu falei, em conjunto com a Gisele, com a Edênia e com o Gerry, falar de parcerias, né? Hoje, a Moradia e Cidadania, ela tem muitas parcerias, mas que ainda são insuficientes. Então, a Moradia e Cidadania, ela trabalha em alguns estados com emendas parlamentares. Alguns estados têm parceria com a Coperforte, como Goiás, como São Paulo, mas não são todos. Alguns estados têm parcerias também com a FENAG, e nós temos a grande parceria com a FENAI, que trouxe um impacto muito grande também para a moradia e cidadania nos 27 estados da nossa federação. Foi uma iniciativa da FENAI, que eu fiz parte desde o início, tenho muito orgulho disso, de montar, né, o edital. E qual é a preocupação da FENAI? A FENAI tem essa preocupação com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, e os editais focam nisso. Então, no primeiro edital foram 12 projetos, impactando 600 pessoas. O edital 2, 25 projetos, com 2.094. Edital 3, país todo, impactou 1.859. Edital 004, 26, porque nós tivemos um que foi suspenso, impactando diretamente 2.904 pessoas. E a partir do edital 004, foi incluído o ODS 5, que é o Equidade de Gênero, e o trabalho constante e incessante na proteção a meninas e mulheres. Um ano de compromisso, a FENAI assinou com o Ministério das Mulheres a Carta Compromisso contra o Feminicídio. Por meio desse compromisso, surgiram aí várias demandas, demandas nossas, né? Eu ouvi aqui a Carla falando, a Flávia, a própria Heloísa falando do papel importante das mulheres em toda a transformação social. Tem um ano essa carta compromisso, e nesse ano que passou, a FENAI lançou uma plataforma que tem tudo a ver com as mulheres e tem tudo a ver com esse compromisso contra o feminicídio. Essa plataforma é uma plataforma, por favor, uma plataforma lançada em parceria com a LBS, Advogadas e Advogados. Nós, que somos empregados e aposentados da Caixa, nós já temos acesso à rede do conhecimento. O que é a rede do conhecimento? É uma plataforma com cursos da- diversos, tem curso de quase tudo ali, né? E a gente sentia que era importante compartilhar cursos dessa plataforma com a sociedade civil em geral. Essa plataforma FENAI Transforma é uma plataforma
onde são disponibilizados cursos voltados às mulheres. Então, nós temos ali o direito das mulheres, lutas e conquistas, reflexões sobre o universo feminino e muitas ferramentas na defesa das mulheres. A FENAI com elas é uma plataforma que é justamente para dar acesso às mulheres que realizam cursos nos projetos sociais. Se alguém daqui, né, tiver interesse em que as mulheres desses projetos tenham acesso, entre em contato com as coordenações estaduais da Moradia e Cidadania, porque elas têm o caminho, tá? E qual é esse caminho? A FENAI, a Rede do Conhecimento, solicita uma planilha com alguns dados, qual é o projeto social, faz a inclusão e com nome, data de nascimento, e-mail, e a partir daí a pessoa ela tem acesso a essa plataforma. A nossa ideia é realmente divulgar e que essa plataforma ela seja usada pelo maior número de mulheres. Gente, era isso que eu queria trazer sobre a Coordenação São Paulo, sobre o trabalho que a gente faz. Agradeço a atenção de todos.